Olá a todos. Nosso grupo vai apresentar o 10º par do nervo craniano, que é o nervo vago. O grupo é composto por mim, Ana Beatriz, Cleiton Augustinho, Fernanda Souza, Lívia Andrade, Vanessa Rodrigues e Vitória Costa. Eu vou começar falando um pouco sobre a anatomia desse nervo. O nervo vago ele é o 10º par do nervo craniano e é o maior nervo em extensão, e recebe esse nome por ser um nervo errante, que apresenta um extenso trajeto no corpo, inervando desde órgãos da cabeça e pescoço até vísceras torácicas e abdominais, principalmente. Ele é um nervo misto, que apresenta tanto fibras sensitivas quanto fibras motoras. O nervo vago ele emerge a partir de uma série de radículas da face lateral do bulbo, no sulco pós-olivar, entre a emergência do nervo glossofaríngeo e do nervo acessório. Essas radículas se fundem e deixam o crânio através do forame jugular. Aqui nas imagens a gente pode ver destacado as radículas do nervo vago e o forame jugular. O nervo vago, então, desce pelo pescoço entre a artéria carótida e a veia jugular interna, dentro da bainha carotídea. Esse nervo ele apresenta dois gânglios sensitivos. O gânglio sensitivo superior, situado ao nível do forame jugular, que está relacionado ao componente sensitivo geral do nervo, e o gânglio sensitivo inferior, ou nodoso, situado inferiormente ao forame jugular, que está associado aos componentes sensitivos especiais e viscerais desse nervo. Entre esses dois gânglios, a raiz craniana do nervo acessório se une ao nervo vago. Aqui na imagem a gente pode ver destacado tanto a bainha carotídea quanto os dois gânglios do nervo vago. Dentro do bulbo, no tronco encefálico, existem 4 nervos vagais, nos quais terminam as fibras sensitivas ou aferentes, e nos quais se originam as fibras motoras ou aferentes desse nervo. O núcleo motor dorsal do nervo vago, como o próprio nome já diz, é um núcleo motor de onde saem as fibras parasimpáticas para o trato gastrointestinal, pulmões e coração. Situa-se embaixo do assoalho da parte inferior do quarto ventrículo, no trígono vagal, posterolateral ao núcleo do nervo hipoglósso. O núcleo ambíguo é um núcleo motor de onde saem as fibras eferentes viscerais especiais destinadas à musculatura da laringe e da faringe. O núcleo do trato solitário é um núcleo sensitivo que recebe fibras aferentes gustativas especiais da epiglote. Essas fibras chegam a esse núcleo por meio do gânglio sensitivo inferior do nervo vago. E o núcleo do trato espinhal do nervo trigêmeo é um núcleo sensitivo que recebe fibras aferentes sensitivas gerais do palvilhão auricular, do meato acústico externo e da dura mater da fossa posterior do crânio. Essas aferências chegam a esse núcleo por meio do gânglio sensitivo superior do nervo vago. Aqui na imagem nós temos um corte transversal do bulbo, destacando esses 4 núcleos vagais, né? O núcleo, não sei se dá para ver com o meu mouse, mas temos aqui o núcleo posterior parasimpático do nervo vago, o núcleo do trato solitário, o núcleo motor principal do nervo vago, que seria o núcleo ambíguo, e o núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Os componentes funcionais, eles possuem fibras aferentes sensitivas e fibras eferentes motoras, as quais eu vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. As fibras aferentes sensitivas gerais, elas conduzem informação sensitiva do pavilhão auditivo, do meato acústico externo e da dura mater da fossa posterior do crânio para o núcleo espinhal do nervo trigêmeo. As fibras aferentes sensitivas viscerais especiais, elas conduzem informação gustativa da epiglote até o núcleo do trato solitário. As fibras aferentes sensitivas viscerais gerais, elas conduzem informações sensitivas de parte da faringe, da laringe, da traqueia, esôfago e vísceras torácicas e abdominais, até o núcleo do trato solitário. As fibras eferentes motoras viscerais gerais, elas saem do núcleo dorsal do nervo vago e realizam a inervação das vísceras torácicas e abdominais. Por fim, as fibras eferentes motoras viscerais especiais, elas saem do nervo ambíguo
do núcleo ambíguo e realiza a inervação da musculatura da faringe e da laringe. E essas são as funções dos componentes do nervo vago. As atribuições desse nervo estão atreladas ao gerenciamento de funções corporais involuntárias, especialmente no sistema digestório e respiratório, tendo como principais funções o controle do ritmo cardíaco e a respiração. As funções motoras do nervo vago incluem músculos estimulantes da faringe, laringe e palato mole, e além disso estimula os músculos do coração, onde ajuda a diminuir a frequência cardíaca em repouso, estimulando contrações involuntárias no trato digestivo, incluindo o esôfago, o estômago e a maior parte dos intestinos. Em relação ao controle da pressão arterial, o mecanismo de regulação da ingestão de água e de sal mantém a volemia e a concentração de sódio dentro de valores normais, e tem como base receptores periféricos de pressão localizados nas paredes dos grandes vasos e no seio carotídeo. Esses receptores percebem alterações de pressão arterial e transmitem aos núcleos do trato solitário através do nervo vago. Esse núcleo conecta-se com os núcleos paraventricular e supraóptico e com neurônios receptores na área pré-óptica. Por sinal detectado é de hipovolemia, secreta-se o hormônio antidiurético, que é a vasopressina, que vai promover a vasoconstrição e reabsorção de sódio e de água. Se for detectada hiponatremia, é liberado pela hipófise o ACTH, que estimula a secreção de aldosterona pela suprarrenal, reabsorvendo o sódio. Em relação à percepção do paladar, a base da língua e a epiglote vão ser inervadas pelo nervo vago. Na língua, o nervo vago é sensitivo especial, o que promove parte do paladar. Em relação ao sistema imunitário, uma pesquisa publicada na revista Proceedings da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos da América aponta que impulsos nervosos registrados no nervo vago de camundongos expostos a IL-1-beta e TNF foram classificados em grupos com base em sua forma e amplitude, e suas respectivas taxas de disparo foram calculadas. Isso permitiu que a equipe detectasse a sinalização que o sistema nervoso usa para comunicar o estado imunológico e a inflamação ao cérebro, o que comprova a relação entre o 10º par de nervos cranianos e o sistema imunitário. Além disso, existem funções relacionadas à deglutição e à digestão, ao humor e à micção. Oi, gente, meu nome é Vanessa Rodrigues e agora eu vou falar um pouco sobre o trajeto do nervo vago. O nervo vago deixa o encéfalo a partir do bulbo no tronco encefálico. Especificamente, ele se origina como várias raízes entre as olivas bulbares e os pedúnculos cerebelares inferiores. Depois, ele segue lateralmente para sair do crânio, atrás do forame jugular. Os gânglios sensitivos do nervo vago são formados por uma porção ganglionar superior e uma inferior. O nervo vago se une a uma raiz do nervo acessório logo depois do gânglio inferior. O tronco do nervo vago desce pelo pescoço entre a artéria carotídea e a veia jugular interna, dentro da bainha carotídea. Na base do pescoço ele entra no tórax, entretanto, os nervos vagos direito e esquerdo tomam um caminho diferente a partir deste ponto. O vago esquerdo segue anteriormente ao arco aórtico, atrás do brônquio principal esquerdo e vai até o esôfago. O vago direito segue atrás do esôfago e do brônquio principal direito. Ambos os nervos vagos, tanto direito como esquerdo, entram no abdômen através do hiato esofágico do diafragma e continuam seus caminhos de maneira individual até darem origem aos seus ramos terminais. Agora eu vou falar um pouco sobre os ramos do nervo vago. Primeiramente, vou falar sobre os ramos da fossa jugular. O primeiro deles é o ramo meníngeo. O ramo meníngeo se origina do gânglio superior do nervo vago e entra novamente no crânio através do forame jugular. Esse ramo contém fibras aferentes gerais e inerva a dura mate da fossa posterior do crânio. Agora eu vou falar um pouco sobre o ramo auricular. O ramo auricular, também conhecido como nervo de Arnold, se origina do gânglio superior e volta a entrar na porção lateral do forame jugular por meio do canalicum mastóideo. O ramo volta a sair do crânio através da fissura tímpano-mastóidea do osso temporal para alcançar e inervar a pele. Esse ramo contém fibras aferentes gerais e é responsável pela sensibilidade da membrana timpânica externa e de um pequeno segmento da porção posterior do ouvido externo.
Agora eu vou falar um pouco sobre os ramos do pescoço. O primeiro dele é o nervo faríngeo. Os ramos faríngeos se originam do gânglio inferior do nervo vago e contêm fibras motoras e aferentes viscerais. As fibras motoras eferentes são fornecidas pelo nervo acessório e se unem ao nervo faríngeo. O ramo faríngeo do nervo vago cruza a artéria carotídea interna até alcançar o músculo constritor médio da faringe. Uma vez ali, os filamentos dos ramos faríngeos formam um plexo junto com os ramos do nervo glossofaríngeo, do nervo laríngeo externo e com fibras simpáticas do gânglio cervical superior. Esse é chamado de plexo faríngeo. Os ramos do plexo faríngeo também contribuem com o plexo carotídeo interno, juntamente com fibras simpáticas e glossofaríngeas. As fibras aferentes viscerais do vago são responsáveis por transmitir os impulsos captados pelos quimiorreceptores do corpo carotídeo. À medida que o nervo vago desce pela artéria carotídea, ele se comunica com filamentos ou ramos do tronco simpático cervical, de forma que, do pescoço para baixo, ele é considerado um nervo misto simpático-parasimpático. Agora eu vou falar um pouco sobre o outro ramo do pescoço, que é o nervo laríngeo superior. O nervo laríngeo superior é uma estrutura do quarto arco braquial, portanto, inerva as demais estruturas faríngeas e laríngeas derivadas deste arco. As fibras aferentes do nervo laríngeo superior se originam do gânglio inferior do nervo vago. Esse ramo também recebe algumas fibras simpáticas do gânglio cervical superior. Ao nível do seu cruzamento com o nervo hipoglosso, o laríngeo superior passa entre as artérias carotídeas externas e internas. Depois, ele se divide nos ramos externo e interno, na extremidade do ocioide, que se encontra abaixo da mandíbula. O ramo laríngeo interno entra na laringe, atravessando a membrana tireoide e inerva a maior parte da mucosa superior da glote. O ramo laríngeo externo segue até o músculo constritor inferior da faringe. Esse ramo inerva o músculo intrínseco da laringe, chamado de cricotireoide. Todos os outros músculos intrínsecos da laringe são inervados pelo nervo laríngeo recorrente, que é outro ramo do nervo vago que mencionaremos mais à frente. Obrigada, gente. Dando continuidade ao seminário, eu vou falar agora sobre mais um ramo cervical, que é o nervo laríngeo recorrente. E aí vão existir dois nervos laríngeos recorrentes, um no lado esquerdo e um no lado direito. E eles são chamados assim porque eles possuem uma trajetória contrária à trajetória do nervo que os origina. Vão estar lateralmente ao tronco principal do nervo, vão estar lateralmente à traqueia e ao esôfago, e medialmente à artéria carótida comum, à veia jugular interna e ao próprio nervo vago. O nervo laríngeo recorrente direito vai se originar na base do pescoço e seguir por baixo da artéria subclávia, para finalmente chegar até a laringe. Já o nervo laríngeo recorrente esquerdo vai possuir um trajeto similar, só que ele vai circundar o arco aórtico, distalmente ao ligamento arterioso, que na vida fetal é aquele ducto arterioso que vai ligar a aorta descendente à artéria pulmonar. E aí, tanto o nervo laríngeo recorrente direito quanto o esquerdo vão surgir do nervo vago, obviamente, só que na sua entrada no tórax. E aí, por isso, às vezes, ele vai ser classificado como um ramo do tórax. E isso se dá principalmente por causa do laríngeo esquerdo, laríngeo recorrente esquerdo, porque ele vai chegar até o arco aórtico. Mas após isso, ambos os nervos vão ascender e retornar à laringe. Agora vamos para os ramos cardíacos superiores, tá? Eles vão emergir do nervo vago nas porções superior e inferior do pescoço, ou seja, vão ter dois nervos em cada lado, um mais superior e um mais inferior. E aí o ramo superior esquerdo vai descer lateralmente à traqueia, anteriormente ao esôfago e profundamente ao arco aórtico. E ele vai funcionar como parte profunda do plexo cardíaco. E agora o inferior esquerdo. O inferior esquerdo ele vai descer lateralmente a traqueia, vai passar sobre o arco aórtico e vai se fundir com a porção superficial do plexo cardíaco.
Aí nós temos uma bela imagem do plexo cardíaco, tá aí mais em verde, né? Ele é o que vai inervar o coração. E aí, tanto o ramo direito superior e inferior vão descer profundamente a artéria subclávia e logo vão se bifurcar nas paredes profundas do plexo cardíaco. Ramos torácicos. Nervo cardíaco torácico. No lado esquerdo, o nervo cardíaco torácico, ele vai se originar do nervo laríngeo recorrente. Já do lado direito, ele vai se originar do tronco do nervo vago, que fica ao lado da traqueia. E aí, tanto o ramo esquerdo como o direito vão terminar na porção profunda do plexo cardíaco, tá? Agora vamos para os ramos brônquicos anteriores, ainda parte dos ramos torácicos. 2 ou 3 pequenos ramos brônquicos anteriores vão se localizar na porção anterior da raiz pulmonar. E aí, eles vão contribuir para formar o plexo pulmonar anterior, que vai inervar a árvore brônquica e a pleura visceral. Os ramos brônquicos posteriores, cadê eles? Aqui. Esses anteriores, esses posteriores. Vão estar aí nessa imagem, se vocês procurarem bem. Geralmente são maiores e mais abundantes que os anteriores, e eles vão se encontrar na porção posterior da raiz pulmonar. Eles vão contribuir com o plexo pulmonar posterior e vai inervar as mesmas estruturas do anterior. Agora, para o último ramo torácico, é o ramo esofágico. O ramo esofágico, ele junto com os ramos viscerais do tronco simpático vão formar o plexo esofágico. E aí, alguns filamentos dele vão se projetar até a parte posterior do pericárdio, tá? Agora, terminando aqui... Oi, mãe. Tá. Agora vamos para os ramos abdominais, né? Vamos ter aí os ramos gástricos, direito e esquerdo. E aí, o direito vai formar o plexo gástrico posterior na porção posterior inferior do estômago, enquanto o esquerdo forma o plexo gástrico anterior na porção antero-superior do estômago, que é o que nós estamos vendo aí nessa bela imagem. Ramos celíacos. Os ramos celíacos do nervo vago são derivados principalmente do nervo vago direito. Esses ramos se unem ao plexo cardíaco, que vai inervar o pâncreas, os rins, o baço, o corpo das glândulas suprarrenais e o intestino. Para finalizarmos de forma bonita, nós temos aí os ramos hepáticos, que eles vão derivar, vão se originar, principalmente do nervo vago esquerdo. E aí eles vão se unir ao plexo hepático, que inervam o fígado. Ok? Um beijo e obrigado. Então, agora eu vou citar algumas correlações clínicas, e a primeira delas é a síndrome do vaso vagal, que também é chamada de reação vagal, reflexo vagal ou síncope vasovagal. Esse problema, ele é uma resposta relacionada com a ativação inapropriada do nervo vago, e ele gera uma perda súbita e por um breve período de tempo da consciência. É uma síndrome relativamente comum e costuma acontecer com pessoas jovens e que não têm outras doenças prévias. E esse problema, ele pode ser explicado como um mau funcionamento do hipotálamo, que fica na base do cérebro e estimula de maneira inadequada o nervo vago com o aumento do sistema nervoso parasimpático. E essa estimulação anormal, ela gera grandes desacelerações no coração e uma queda muito grande na pressão arterial, que diminui de maneira temporária o aporte de sangue e oxigênio para o cérebro, e isso vai causar o desmaio, que é a principal característica desse problema. Esse reflexo, ele não é por si só uma doença, ele é um sintoma e ele indica outras patologias, como problemas neurológicos, problemas cardíacos, hipoglicemia, que vão gerar essa alteração no funcionamento do nervo vago. E ele costuma ser desencadeado quando ocorre uma queda muito súbita da pressão arterial, como em problemas como a hipotensão ortostática, que é um problema em que a pessoa tem essa queda de pressão quando fica na posição ortostática, ou posição anatômica.
ou quando faz um exercício físico muito intenso. E a causa, ela não é muito bem esclarecida, mas é possível identificar alguns sinais que antecedem o desmaio, como fraqueza, visão borrada, náusea, tontura, calor, sudorese. O diagnóstico dessa síndrome, ele é feito de maneira clínica, mas é possível fazer alguns exames para descartar outras doenças que também levam a tonturas e desmaios, como um eletrocardiograma e também exames laboratoriais. E para ajudar na confirmação dessa síndrome, também existe o tilt test, que é um exame realizado que tenta simular uma condição que costuma desencadear a perda de consciência, com essa alteração de posição rápida que gera uma queda na pressão arterial. O tratamento para essa síndrome também costuma ser bastante individual e não existe uma receita pronta, mas algumas coisas como aumentar a ingestão de líquido e sal e também evitar atividades que desencadeiem esse desmaio são algumas coisas que podem funcionar. Outro problema que também está relacionado com uma disfunção do nervo vago é a neuropatia laringofaríngea crônica. Ele é um termo usado para designar um grupo de sintomas que tem a ver com irritação na laringe e na faringe, disfonia, sensação de um corpo estranho na garganta e, principalmente, a principal característica desse problema é a tosse crônica. Então, outros sintomas desse problema é glóbulos, doença do refluxo atípico, laringoespasmos e tosse crônica. Os laringoespasmos ocorrem porque, devido à tosse crônica, ocorre um fechamento laríngeo, como um mecanismo de proteção das vias aéreas, o que desencadeia esse quadro. E esses distúrbios, eles podem se apresentar de maneira sobrepostas ou de maneira distintas, o que dificulta um pouco o diagnóstico dessa doença, já que os sintomas se parecem com muitas outras. Então, é uma doença difícil de ser diagnosticada. As causas para essa doença também não são bem esclarecidas, mas a maioria dos casos ocorre por um. E o que inicia a tosse crônica também não é muito bem esclarecido, mas geralmente são agentes nocivos, como alergênicos, vírus ou refluxos que vão desencadear. O tratamento ele é feito por meio de neuromoduladores, como a gabapentina, que tem ação na via central e descendente, e ajudam a tratar sintomas de hipersensibilidade e sensibilização central. E também alguns antidepressivos inibidores da recaptação de serotonina, que ajudam nos sintomas como refluxo e também ajudam a aliviar o desconforto causado por esses sintomas. E agora, aqui estão as referências do nosso trabalho. E é isto. Um beijo. Obrigada por assistirem.